Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MedTraining Podcast. Eu sou o Quinteiro e comigo tenho Cecília Izik. Tudo bem, Cecília? Olá, Hugo, tudo bem? Hoje vai ser um episódio para causar palpitação em algumas pessoas? Talvez aos mais sensíveis, como sempre, né? Uma, aquele, Fazer um aquele... check-up antes de ouvir o episódio? não é necessário. É brincadeira, É, brincadeirinha. acho que vale a pena um episódio disso, porque né, há muito tempo atrás, quando eu estava na faculdade ou na pós-graduação, especialmente no mestrado, onde a gente aprofundou muito mais o estudo em cima da área de cardiologia voltada ao exercício, uh, todos os testes, né, e sociedades de cardiologia eram praticamente unânimes, e ainda são, né, atualizando isso para esse episódio, ainda são unânimes dentre os testes de pré-participação e monitoramento de atletas ou de praticantes de atividade física de forma mais intensa, que seja feito o exame ergométrico, né, para avaliar não só questões cardíacas, como também comportamento de pressão arterial durante exercício, né, e ter esses dados. E isso realmente não mudou, isso continua sendo, né, preconizado. A partir de 35 anos, todos devem fazer, se não me falha a memória, diabéticos todos acima de 15 anos, ou seja, se a pessoa é diabética tipo 1, esse teste muito provavelmente entra a partir dos 25, 30 anos, né? Porque se é um tipo 1 clássico, vai desenvolver na infância. Mas é um teste que é muito difundido e já tem aí seus 70, mais de 70 anos de pesquisa em cima dele, né? E parâmetros e seguranças e resultados para atividade física. É isso, né? Então, essas coisas É isso. continuam nesse E sentido. uma coisa que eu acho que vale a pena reforçar é que antigamente não faziam exame em criança e adolescente. Hoje em dia já se exige, no mínimo, o eletrocardiograma, isso falando só de análise cardíaca, né? Tem os exames de sangue, para prevenir a morte súbita, tá? Esses exames são feitos em todas as pessoas acima de 35 anos, o eletrocardiograma, e nas crianças e adolescentes também, que é uma medida para prevenir morte súbita. Agora, acima de 35 anos, já entra também esses testes funcionais, que é a ergospirometria, no caso. E sim, os protocolos falam deles. Claro que, gente, se tiver alguma coisa alterada ou tiver alguma outra coisa na história da pessoa, vai ter mais exame, né? Sim. Então, o teste ergométrico normalmente é feito até pelo menos 80% da frequência cardíaca prevista. E tem uma série de protocolos, né? Então tem protocolo para esteira, tem protocolo para cicloergômetro. E é um teste que ele é feito não só para avaliar a resposta cardíaca ao exercício, mas também é feito um monitoramento da pressão arterial. Né? E essa pressão arterial, ela é monitorizada durante o exercício, né? E inclusive tem critérios de interrupção. Né? E o principal critério de interrupção é se você ter uma pressão arterial sistólica acima de 220 milímetros. O teste é interrompido, mas também permite ver uma série de comportamentos tanto da pressão arterial sistólica quanto da diastólica no exercício e na recuperação, né, desse teste de protocolo.
Inclusive permite avaliar se a pessoa tem uma resposta, um metabolismo simpático exacerbado, né? Uma resposta, uma hipersensibilidade simpática ao exercício, e que causa um aumento maior de pressão arterial durante o exercício. E já se sabe, através desses estudos todos, que se a pessoa tem isso, ela tem um risco aumentado de desenvolver hipertensão ao longo dos anos. Então essa pessoa já adota um estilo de vida menos no sentido de tentar adiar isso, né, ao máximo possível. Agora, peraí, né? Pelo amor de Deus, não é porque um exame desse deu um pouco alterado, que você está em risco, que você vá evitar o exercício físico. Muito pelo contrário, Não, pode longe dar a disso. impressão para as pessoas, subiu durante o teste, então se eu fizer exercício a pressão aumenta. Não, não é isso, tá, gente? Sim, sim, a pressão aumenta durante o exercício, tá? Ela Tem vai que fazer aumentar para isso. todo mundo, claro. Sim. Mas quem está com medo de ter hipertensão não é para deixar de fazer o exercício, pelo contrário. Ah, sim, muito pelo contrário. Esse exame ele consegue detectar isso, mas uma das condutas é justamente a prescrição adequada de exercício físico. Então não é porque fez um teste desse e positivou, por assim dizer, não quer dizer que você tem que abandonar a prática de exercício, muito pelo contrário. Só que essa prática tem que ser mais precisa e dentro de faixas onde a sua resposta à pressão arterial esteja dentro do adequado. Né? Então, assim. Porque é um exame tão importante de ser feito. Exatamente. Porque a pessoa não está hipertensa para ela ter sinais e sintomas para desconfiar. E é esse exame que vai apontar para a gente esse risco. Exatamente. Então é por isso que é uma importante e é um dos, diria, o principal exame cardiológico feito para a prática de atividade física, voltada para isso. É engraçado, né? Porque até agora vocês devem estar pensando, mas o episódio tem o nome de EcoStrain e a gente está falando de outro exame. Entrando nesse ponto, né, do EcoStrain, ele é relativamente novo, né? Tem seus 20 anos, e por isso que eu falo que ele é recente, porque uma coisa é a gente ter dados e pesquisas de 70 anos feito em questões de esporte, avaliados por pessoas de vários lugares do mundo, de vários tipos de atleta, ou seja, ser um teste que faz parte da rotina da medicina do esporte, né, da cardiologia do esporte, há 70 anos é diferente de um exame que não faz parte dessa rotina e tem 20 anos. Né? Então, assim, ainda se buscam evidências para a questão esportiva, né? E o principal ponto ele é um exame complementar, né? De maneira... É um exame de check-up de rotina para todo mundo. Né? Sim, de maneira resumida, Cecília, para que as pessoas mais leigas no assunto possam entender o que é exatamente o exame de EcoStrain. Bem, ele vai ser um pouco diferente do ecocardiograma normal, que para quem nunca fez é um ultrassom, né? Que a gente vai avaliar ali a contração da musculatura cardíaca, o fluxo de sangue entre as 4 câmaras cardíacas, o sangue que sai, o sangue que entra, né? Esse é o ecocardiograma. Quando você faz o que tem o strain, strain é uma palavra em inglês para a gente dizer tensão, né? É sob estresse. Então, o estresse, no caso, é o esforço físico. Tem o ecocardiograma, que é um strain químico, que a gente faz também para pacientes doentes. Esse é o de esforço físico, né?
Esse teste de ecocardiograma de esforço físico, que é o strain de esforço físico, a gente quase não acha em Portugal, tá? Quem estiver escutando aí que é de Portugal, saiba que é mais difícil de achar que o pote de ouro no fim do arco-íris. Muito complicado. Mas no Brasil a gente já tem vários médicos que estão se especializando nisso. E esse esforço físico é justamente colocar a pessoa a fazer o exercício em sala monitorizado para avaliar se tem pedacinhos ali do tecido cardíaco que não estão contraindo e sendo oxigenados, portanto, da maneira que eles deveriam. Sabe quando a gente fala em infarto do coração? Né? Que é aquele pedaço do coração morto, que não está contraindo, que perde função. É como se estivesse procurando ali pequenos pedacinhos do coração que não estejam funcionando direito. Acho que trocando muito em miúdos, seria um teste que é uma lupa para procurar coisas que o ecocardiograma normal não acha. Tá, mas uma das coisas importantes de se dizer nisso também é que, assim, o ecocardiograma, se alguém já fez, a diferença dele é que o ecocardiograma, ele olha o coração de uma forma 2D e isso eu sei porque eu já avaliei a imagem disso no mestrado, então assim, as contas que você faz todas é em cima de uma imagem em 2D e o EcoStrain te dá essa visão 3D do coração, né? Então você consegue ver em que parte, por exemplo, de um ventrículo não está funcionando direito, se ela é uma parte mais interna, mais externa, se é mais medial, se é mais lateral. Então você consegue ter esta visão 3D do coração, certo? Isso, é um mapeamento mais completo, né? No 2D, que é o convencional que a gente conhece, né, que usa ali a ultrassonografia, ele é bidimensional, que vai estar escrito ali no teu pedido de exame, e a gente usa o Doppler para associar, para ter noção da contratilidade, né? Consegue medir tamanho de parede, consegue medir fluxo, volume, mas isso é bidimensional, como você bem disse. Então, mapear esse coração em 3 dimensões é muito superior a mapear em 2 dimensões, claro. Perfeito. Tanto que é por isso que ele acha coisas que o 2D não acha. Então ele consegue ver de maneira muito precoce pequenas alterações, né? Na verdade, assim, o exame como um todo foi meio que feito para ver extensão de insuficiência cardíaca, né? Área infartada, grandes arritmias cardíacas, né? Então, assim, o primeiro uso dele foi para isso. Mas essa capacidade dele de olhar essas pequenas alterações morfofuncionais do coração, ou seja, não só na aparência, mas na maneira que o coração funciona, permite que você veja alterações muito precoces no coração, correto? Exatamente. E é importante que a gente faça aqui um detalhe, tá, Hugo? Que todo o exame de imagem, que é ali com a ultrassonografia, ele vai depender do avaliador. Depende da qualidade do aparelho e depende da pessoa que está avaliando. Sim. Ou seja, você pode ter, na mesma pessoa, 2 exames em que um avaliador encontrou tal alteração e o outro não, né? Sim. E Sim. Isso não quer dizer que o outro médico seja ruim. Às vezes isso tem muito a ver com o dia em que foi feito, né? Do a imagem que foi selecionado. Mas, por exemplo, abdominal ou até um de gravidez, isso é mais comum, de no dia você não conseguir avaliar bem as estruturas. Então, às vezes um exame normal é porque naquele dia não encontrou, né? O tridimensional, inclusive, acaba sendo uma maneira de ter mais dados, então uma resposta, um resultado, um laudo mais completo, né? Só para ilustrar, quando a gente tinha lá no mestrado
avaliação de eco, sempre era a mesma pessoa que fazia, né? E aí teve um problema no meio dessa situação toda, a pessoa que fazia saiu. Resumindo, os dados antigos tiveram que ser todos reavaliados por novo avaliador. Porque para evitar essa questão, né, isso para pesquisa, para evitar essa questão de erro entre avaliador. Então, os grupos controle todos que a gente utilizava, porque afinal de contas, com rato, você não vai ficar fazendo grupo controle a toda hora para matar mais rato a troco de nada. Todos os grupos controles antigos que a gente usava em diversas pesquisas tiveram que ser reavaliados. Então, esta importância, esse é o grau de importância do avaliador em uma avaliação nesse sentido, que a gente chama de avaliador dependente. Então, se você for padronizar por um outro avaliador, você tem que estar disposto a refazer avaliações para que a pessoa chegue mais ou menos às mesmas conclusões, né? Perfeito, é isso mesmo. Para vocês verem como que isso é importante, porque as pessoas tendem a confiar muito no que está escrito no papel. Sim. E é claro que a gente precisa de dados, a gente precisa de métricas, a gente já falou que métrica é importante em outro episódio, mas é complicado ainda de explicar para as pessoas que a avaliação crítica da história da pessoa que o médico realiza é superior a exames que a gente justamente chama de complementares. Então, não é porque um exame mostrou uma coisa e o outro não, que aquilo ali está escrito em pedra. Entendam que os exames podem ter variações e está tudo bem. O que importa é a avaliação contínua da saúde da pessoa. E aí, a gente falando em avaliação de saúde contínua, né, é que a gente entra na recente popularização do eco com os trem de esforço físico no Brasil, né? Aí entra uma curiosidade, né? Se o exame ergométrico é o padrão ouro para exercício, continua sendo o padrão ouro para exercício, deve ser feito a partir de 35 anos para todo mundo que faz atividade física. Por que justamente agora está aparecendo o EcoStream e aumentando a incidência de médicos que solicitam esse exame? O que mudou em termos de esporte para que esse público esteja precisando desse exame complementar que vê outras coisas que não o ergométrico? Pois é, a medicina ela é feita para as pessoas, né? Então a gente se adapta, adapta as nossas ferramentas para o que os nossos pacientes precisam. E o que aconteceu foi um boom de popularização e de acesso ao uso de esteroides anabolizantes. E aí a gente já não está mais falando nem em check-up ou avaliação pré-autorização ao exercício físico, mas a gente está falando de pessoas que não são nem atletas, muitas não são nem praticantes amadoras, né, de esporte regular há muito tempo, e são pessoas que fizeram uso dessas substâncias e vão parar num consultório médico para fazer um check-up, que eles chegam de uma maneira muito ingênua, querendo ver se está tudo bem com as enzimas hepáticas, né, ou o colesterol, e o médico é que precisa se atentar para o fato de que os esteroides aumentam o coração, que é um músculo, né? O esteroide não escolhe o músculo que ele vai agir, ele age no coração. Então vem uma nova categoria de doentes, que são os doentes que fizeram um uso indevido e abusivo de esteroides, que vão parar em consultório e muitas vezes de atleta eles não têm nada. E aí vira uma questão de exame praticamente vira uma triagem, né? Um exame de triagem de paciente para você saber se você está lidando com um cardiopata ou não.
Ou seja, só um pequeno detalhe, você falou de aumento cardíaco, né? Lembrando que existe o aumento cardíaco fisiológico induzido por exercício físico, né? Tanto exercícios de resistência de força, quanto exercícios de força máxima ou força dinâmica, né? Para quem não está entendendo a terminologia, tem um episódio só de tipologias de força que eu falo disso e dessas questões de adaptação cardiovascular. Mas este é um aumento benéfico que não muda de maneira patológica o funcionamento cardíaco. E então os médicos do esporte hoje estão sendo obrigados a usar métodos de diagnóstico de doenças cardíacas que antes eram causadas por insuficiência cardíaca, miocardite, hipertensão não tratada, que evoluía para uma insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio. Estão usando métodos diagnósticos disso para que se consiga avaliar o nível de abuso de drogas que está sendo feito em nome de uma estética junto a um esporte, é isso? Olha, você resumiu bem, mas eu colocaria mais algumas coisas aqui na sua frase. O primeiro, né? Claro, existe o coração de atleta, que é o coração que se adaptou para o esporte, que é normal, esperado, é bom. E esse coração, ele tem essas modificações e não tem problema nenhum, inclusive protegem, né, a longo prazo a saúde da pessoa e tá tudo bem. Esse coração, ele não vai vir por uso de esteroide nenhum. Ok. Muito pelo contrário, né? Vamos só pontuar isso também. Não tem chance nenhuma de que o esteroide provoque o coração de atleta fisiológico. Ele não faz uma mudança positiva no coração, né? Dito isso, o que vem para a gente, então, são pessoas que esses esteroides, via de regra, né, vêm por mercado paralelo, underground. Claro que agora tem muito médico passando esteroide sem noção nenhuma e fazendo mal para as pessoas, que é o que a gente chama de iatrogenia, mas a maioria absoluta adquire eles de maneira ilegal. E quando você diz, Hugo, que você está adquirindo um produto ilegal, além daquilo não estar escrito num pedacinho de papel que chama lei, aquilo ali também quer dizer que não tem fiscalização, que aquilo ali não está sendo observado nenhum rigor de produção. Então, o que acontece é que chega uma pessoa no teu consultório que, a bem da verdade, nem ela, nem você fazem a menor ideia do que ela colocou no corpo dela e do quanto. Então, a pessoa chega dizendo que usou 6 meses, ou que usou 2 anos, ou que usou 5 anos, e como a gente não pode fazer muito estudo científico, né, a gente não tem como botar grupo controle e colocar outros para usarem esteroides de uma maneira ética, a gente não tem métricas para facilitar a nossa vida, né, de estratificação de risco. Ou seja, a pessoa vem com uma história de abuso de esteroides, sejam eles underground ou não, mas pior ainda quando são underground, e sem nenhum tipo de acompanhamento, e você acaba se vendo na obrigação de fazer a melhor pesquisa possível. E aí é que tá, você vai optar pelo ecocardiograma, que é o bidimensional, o mais comum, que pode captar alguma coisa, ou não, se ela for muito sutil, ou você vai optar pelo exame que vai ser o mais detalhado possível para pegar as alterações que ainda não estão não estão causando ali ou repercussão nenhuma ou muito pouca. Então é um pouco preocupante pensar que a medicina do esporte
tá tendo que se preocupar com pessoas, com usuários de droga, né? Drogas de um mercado negro que, a priori, você ter um esteroide de mercado paralelo é exatamente a garantia de qualidade de você ter e usar cocaína, né? Pode vir contaminada, pode vir com uma série de coisas. Mas mesmo, vamos aqui, doa em quem doer o que eu vou dizer. Por que você acha que a maconha vem ali misturada com cocô, com mato, com sei lá mais o quê? Por que você acha que cocaína vem misturada com farinha, com não sei mais o quê? Que heroína vem contaminada com fentanil, e é isso que mata um monte de gente nos Estados Unidos? Uhum. Mas a sua testosterona não. Ali o traficante teve todo o cuidado do mundo de fazer a gramagem certinha e tudo estéril. Você jura para mim? Você tem coragem de falar isso na minha cara? Porque é muita ingenuidade você pensar uma coisa dessa. Então, a verdade é que você não tem noção absolutamente nenhuma do que você está colocando no seu corpo, independente de qual seja a caixinha, o QR Code, o holograma, a bula que enfiam ali. O produto não é feito à base de caixinha bonita. É o que faz dentro do laboratório. Vamos combinar que até laboratório comum, vira e mexe, bota aviso público, olha, estamos retirando o lote número tal e tal, porque deu problema e não sei o que, se você estiver usando, venha trocar imediatamente, uma série de coisas assim, quer dizer, até o laboratório, né, mais 100% pode cometer erros, e é por isso que tem esse controle de qualidade, e chama de volta. Imagina quem não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso, então Você não sabe a cara da pessoa que produziu aquilo. O que está escrito na caixinha do que você comprou não diz absolutamente nada sobre quem fez, onde fez, como fez. É um pulo no escuro. E aí a gente, que é o médico, entenda que a gente fica rendido. Porque se você chega num CAPS, você está atendendo um viciado em cocaína, né? Você sabe que a droga de vício ali é a cocaína. Agora, quando a gente está falando do usuário de esteroides, primeiro que ele não reconhece que aquilo ali é um vício, nem por nada no mundo. Você fala, ele ignora solenemente. Ele não acha que ele é um viciado. Está usando 6 injeções na semana há 2 anos e não entendeu ainda que ele está... Eu paro a hora que eu quiser, né? Eu paro a hora que eu quiser, mas shape. É só o shape chegar que eu paro, né? E aí fica naquela. Eu sei que você está abusando de alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Olha como a gente fica rendido e como que uma parte da medicina que se dedicaria a estudar aqueles corpos extraordinários, no sentido de que realizam coisas que pessoas sedentárias não realizam, que pessoas doentes não realizam, né? E a gente mudou uma grande parte do nosso trabalho para um trabalho que ali é psiquiátrico, né? Digamos assim, que é a recuperação de pessoas que estão usando substâncias de abuso. Né? Não estou dizendo que seja psiquiátrico no sentido de doido, mas é psiquiátrico no sentido de que há uma dependência da substância. É psiquiátrico no mesmo sentido de um usuário de cocaína. Sim, é nesse sentido. A gente entrou numa seara nova que não tem nada a ver em acompanhar pessoas fora da curva, né? Então, a popularização desse exame me mostra, então, um momento muito triste da maneira com que as pessoas estão encarando a atividade física e da maneira com que a medicina é obrigada a responder a isso, né? Porque é uma resposta da medicina a algo que vem acontecendo e que pessoas estão sendo prejudicadas, morrendo, né? Ou tendo graves danos cardíacos por causa de abusos de drogas em busca de um resultado que muitas vezes
só tá na cabeça dela porque os outros pontos, como treino, alimentação, estão sendo completamente negligenciados, certo? Pois é isso, e aí gera aquela deturpação e você gera uma relação viciada da pessoa que vai ao médico, né, do usuário, com o médico do esporte, que é aquela tentativa de tranquilizar a própria consciência de que se meus exames derem normais, eu posso continuar o que eu estou fazendo, né? Então, se eu não tenho ginecomastia, eu estou fazendo certo. Se meu colesterol está menos do que 250, né? Porque eles ainda acham tranquilo 200, porque afinal de contas tem esteroide. E então eles acham que aquilo ali tudo, se ele não está sentindo nada e o exame está bom, que está tudo certo, que ele não está fazendo nada errado, que ele pode continuar. E aí eu vejo que o médico começa a lançar mão de todos os recursos que ele puder, pelo amor de Deus, para ver se convence alguma coisa, né? E aí o exame cardiológico, o ecocardiograma com strain, eu acredito que seja uma dessas ferramentas que o médico quer. Não, eu preciso mostrar para ele num exame que é bem complexo, que eu tô certo e que ele tem que parar de usar tal coisa. Eu acho que gerou essa deturpação do que é a investigação diagnóstica em prol de você tentar um convencimento de mudança de estilo de vida do paciente, entende? Porque às vezes a pessoa não está hipertensa, não tem insuficiência cardíaca, ela não tem clínica, que a gente fala, né? Ela não tem clínica, não tem diagnóstico. Mas aí usa esse exame, que vai ter essas informações de que já tem alteração, numa tentativa de convencer essa pessoa de que, olha, você já está no caminho do problema. Tá. E aí, assim, qual que é o critério de mostrar o caminho do problema? Porque eu vejo o médico problematizando as coisas dentro da faixa da normalidade ainda. E aí, assim, a pessoa eventualmente pode ter tido uma. Você entra em fatores confundidores. A pessoa pode ter tido uma virose há uns anos atrás e ter feito uma pequena miocardite e isso ter feito uma pequena alteração, mas tudo ainda dentro da faixa do normal, né? Até que ponto você tem que mostrar, olha, tá aqui dentro do normal, mas ó, tá alteradinho aqui, ó, tem 2 centímetros do teu coração que tá alterado. Então vamos parar, não sei o quê. Então, aí é que tá. É você olhar um fenômeno e não fazer a associação correta da causa do fenômeno. Porque você pode ter alteração desse ecostrain por doença coronariana, enfim, a pessoa tem outros problemas, né, de fundo cardiovascular e vai ter uma alteração no strain. Nem tudo dá para jogar na conta do esteroide. Agora, você é quem que vai e faz uma bateria de exames sem estar com sintoma nem problema nenhum, porque ela pretende usar esteroides underground depois e vai fazer uma comparação. As pessoas não fazem isso. E muitas não fazem nem isso, nem tinha acompanhamento de virtualmente nada antes. Gente que já era hipertensa antes e não sabia e faz esteroide, né? Gente que já tinha colesterol alterado antes, sempre teve problema de colesterol, de triglicerídeos, tem problemas cardiovasculares e não se dava por isso, nem tratava e usa esteroides. Quando vai aparecer para o médico, como é que a gente sabe? Porque não vem com lote, data de validade, o dia que eu nasci, no problema. E aí, como é um método relativamente recente, você tem que ser um médico muito especializado para fazer uma boa interpretação desse exame. Então ainda é uma área que tem muito a evoluir em relação a essa questão de um correto diagnóstico, de pontos de corte, né? Mas, pelo que ficou claro aqui no episódio, é uma ferramenta, infelizmente, para lidar com a falta de bom senso das pessoas que se engajam em programas de atividade física
achando que a única maneira de conseguir resultado é através de doses cavalares de substâncias, de drogas, sejam elas esteroides, sejam elas outros medicamentos. Então, o erro está no início, né, eu diria, da informação, na falta de bons treinadores que conseguem entregar o resultado com bons métodos de treino, como foi o episódio que falamos de metodologia de treino, né? Então tem essa questão, né, de toda, e é uma pena, né? Como bem dissemos, que estejamos olhando um exame para gente, pessoas doentes, para pegar e tentar ver abuso de drogas em uma questão como essa, né? Que deveria ser apenas bem-estar, apenas melhora de performance, e a gente está num nível desse de deflagração de um boom de usuários de drogas, né? E doentes, né? De uma série de formas, doentes, sejam cardiologicamente, sejam psiquiatricamente doentes, né? Eu não vou dizer que seja assim uma epidemia, mas é uma Quase. tendência da sociedade atual. Não vou dizer epidemia, porque epidemia vai e vem, né? E não necessariamente vai pegar pessoas de maneira aleatória ou proposital, enfim, mas é uma tendência que a gente vai ter que aprender a lidar. E aprendendo a lidar, né, de tanto você criar experiência e ter pacientes e dados, eventualmente a gente vai conseguir usar esse EcoStream ou com mais facilidade, ou reservar ele para alguns determinados casos, e a gente vai construindo a ciência conforme a necessidade da população. É uma pena que seja essa a necessidade, é uma pena. Mas é assim que a gente faz a medicina crescer. Mas é isso então. Chegou até aqui. Lembre-se, deixe 5 estrelas no episódio, faça um comentário, deixe a sua opinião. Se estiver no YouTube, deixa o like, deixa um comentário. Ajuda bastante a gente na divulgação dos episódios, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.